Pois bem, meus irmãos, agora sim, Romanos capítulo 10, é o texto que nós vamos usar para a nossa aula de hoje. Romanos capítulo 10, a partir do verso 1, nós vamos estudar um pouco acerca da justiça de Deus, com base na maneira com que, misericordiosamente, o nosso Deus oferta o Evangelho a todos os povos da terra. Romanos capítulo 10, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com um entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da fé viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes no teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor e nós agradecemos a Ti, ó Deus, a benesse de subirmos até esse local público de adoração para engrandecermos o Teu nome. Muito obrigado. Meu Deus, agora nós rogamos a Ti graciosamente que o Teu doce Espírito, ó Pai, venha sobre nós de modo a nos iluminar e preparar o nosso homem interior para recebermos a Tua palavra. Esse texto, ó Pai, fala a respeito da maneira com que a soberania do Senhor, no que diz respeito à nossa salvação, caminha ao lado da nossa própria responsabilidade humana, de modo que uma não anula a outra. E nós precisamos, ó Deus, aprender a adorar a Ti, cientes de que o Senhor é soberano quanto à salvação, mas nós temos responsabilidades quanto ao nosso próprio testemunho, ao nosso próprio
estilo de vida. Portanto, seja misericordioso para conosco, Senhor, e nos ajuda a compreender esse texto que tem sido tão discutido ao longo de todos os séculos, desde que ele foi escrito. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa humilde oração em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua desenvolvendo o raciocínio que ele havia iniciado a partir do capítulo 9. Ele conclui o seu capítulo 9 falando a respeito da própria responsabilidade de Israel quanto à sua rejeição em relação ao Messias. Ele diz, a partir do verso 30, Romanos 9:30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, assim como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O apóstolo Paulo está nos dizendo que nós, os gentios, que não buscávamos a justificação, fomos alcançados por ela. No momento em que nós depositamos a nossa confiança no Senhor Jesus, nesse momento, por meio da fé, o Senhor Deus Todo-Poderoso nos declarou justos. Significa que a justiça de Cristo nos foi imputada. Nós não merecíamos essa justiça, nós não fizemos nada para merecê-la, mas no momento em que nós ouvimos o genuíno Evangelho, e o Espírito Santo nos iluminou de modo a poder compreendê-lo, nesse momento, por meio da fé, nós nos apropriamos do sacrifício vicário de Cristo, lá na cruz do Calvário. A morte de Cristo, nesse momento, substituiu a nossa morte. E nesse momento, Deus nos declarou justos. Não significa dizer que nós deixamos de ser pecadores. Pelo contrário, significa dizer que mesmo pecadores, os nossos pecados foram perdoados. Por quê? Porque o pecado que pesava sobre nós e a dívida que nós tínhamos para com Deus foi transferida para Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores. E no momento em que Cristo ressuscitou, aquilo que Ele conquistou com sua morte e ressurreição foi depositado na nossa conta, digamos assim. E em virtude disso, nós agora não devemos mais nada a Deus. É por isso que o Martinho Lutero olha para textos como esse de Romanos capítulo 9 e diz assim: aprenda a Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança vã em si mesmo. Mas diga para Deus: Tu, Senhor, és a minha justiça, e eu sou o teu pecado. Tomaste sobre ti mesmo aquilo que tu não eras, e me destes aquilo que eu não sou. Você percebe? Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades e morreu na cruz para pagar uma dívida que era nossa. No momento em que Jesus fez isso por nós, e nós acreditamos que verdadeiramente o seu sacrifício foi suficiente, perfeito e eficaz, nesse momento, o mérito conquistado por Cristo é transferido, é colocado sobre nós. E o Senhor Deus olha para nós agora, e visto que Jesus já morreu por nós e já pagou o preço que nos era devido, agora tudo o que Ele enxerga quando olha para nós é a justiça do seu Filho. O João Calvino dá um exemplo bem interessante, com base naquela passagem em que Rebeca e Jacó enganam a Isaac, né? A Rebeca mata o cabrito e o prepara, pega o pelo do cabrito e cobre os braços e os lombos de Jacó, mas tem um detalhe final, né? Ela pega uma das roupas de Esaú e com ela veste a Jacó. E quando Isaac, já velho, sem conseguir enxergar, temendo ser enganado, e ainda assim foi, né? Ele diz: meu filho, chega-te até aqui para que eu possa abraçar-te e beijar-te.
E quando Jacó vem até ele, ele abraça Jacó e ele dá um cheiro no filho dele, e ele sente não um cheiro de Jacó, ele sente o cheiro de Esaú. Ele diz: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o meu Deus abençoou. O João Calvino diz que no momento em que o nosso Deus olha para nós, nos abraça, sente o nosso cheiro, por exemplo, não é necessariamente a nós, ao nosso cheiro que ele está sentindo naquele momento, mas ao cheiro do seu próprio Filho. O nosso Deus olha para nós e ele enxerga a pessoa bendita de Jesus. É por isso que nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Nós erramos, nós pecamos. Eu acabei de orar junto com vocês pelos pecados que seguramente nós cometemos. Mas quando o nosso Deus olha para nós, não é os nossos pecados que ele enxerga a justiça do seu Filho. Nós somos recobertos pela justiça de Cristo, assim como a roupa de Esaú cobriu a Jacó. Você percebe? Pois bem, essa justiça que nós não procurávamos, nós a recebemos. Recebemos de que forma? Por meio da fé. Nós ouvimos o genuíno evangelho, e para que a fé seja exercida, o genuíno evangelho precisa ser pregado. Nesse momento em que o genuíno evangelho é pregado, o Espírito Santo nos leva espiritualmente até o Monte Caveira, para nós contemplarmos com os nossos olhos espirituais a crucificação de Jesus. Nós nos apropriamos dessa verdade, e no momento em que, com a ajuda do Espírito Santo, nós acreditamos nela, nesse momento nós somos justificados. O que significa ser justificado? Justificado é aquele para quem Deus olha e diz: eu o declaro justo, com base naquilo que foi feito pelo meu Filho. Os judeus, por sua vez, não acreditaram em Jesus. É o que Paulo está dizendo no final do capítulo 9. Eles buscavam a sua própria justiça. Eles tentaram se salvar com a força do seu braço, com o poder do seu intelecto. Eles tentaram se relacionar com Deus com base em sua própria justiça. Só que em hipótese alguma, nós jamais teremos condições de nos relacionar com Deus com base em nossa própria justiça. Por quê? Porque para nos relacionarmos com Deus com base em nossa própria justiça, nós teríamos que ser perfeitos, assim como o perfeito é o nosso Deus. Então imagine que você prefira não depositar sua confiança em Jesus. Você prefere depositar sua confiança em você mesmo. Você pega a lei de Moisés e diz: eu vou cumprir toda a lei. De acordo com aquilo que foi proposto por Moisés, isso é possível, desde que você não erre uma única vez. Do ponto de vista da nossa humanidade, isso já seria impossível, porque nós somos sujeitos a falhas, simples assim. Mas para além disso, nós já nascemos pecadores. Por quê? Porque nós herdamos o pecado do nosso pai Adão. Nós já somos concebidos em iniquidade. No momento em que você nasce, você já é pecador. Na verdade, no momento da sua concepção, você já é pecador. É o que diz o Salmo 51. Portanto, do ponto de vista da lei, seria impossível nós nos salvarmos. Quando os judeus não depositam a sua confiança em Cristo, mas na lei, o apóstolo Paulo diz que a pedra que deveria servir para a sua edificação se torna uma pedra de tropeço. Eles deveriam ser edificados em Cristo, mas tropeçaram nele. E para tanto ele faz uma citação do profeta Isaías, capítulo 28, verso 16, que está em Romanos, capítulo 9, verso 33, que diz: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Em outras palavras, para ser salvo, você precisa depositar toda a sua confiança em Jesus. Abrir mão da sua própria justiça, abrir mão do seu próprio mérito, abrir mão de tudo aquilo que você acha que há de bom e agradável em você. E esse é um dos motivos pelos quais boa parte das pessoas não querem se render ao senhorio de Cristo. Porque para sermos salvos, nós precisamos engolir o nosso orgulho e dobrar o nosso joelho.
Precisamos reconhecer que apenas Ele é Senhor e que nós não temos condições de decidir absolutamente nada sobre a nossa vida. Na verdade, para ser salvo, você precisa abrir mão da sua vida. Você precisa passar a viver de uma maneira tal que as pessoas que te conheciam antes de se relacionar com Jesus venham a olhar para você e dizer: o fulano literalmente abriu mão da vida, ele não faz nada mais daquilo que outrora o agradava. E é justamente isso que o Evangelho exige de nós. Ele diz: aquele que pensa que está vivo, na verdade, está morto. Quando você abrir mão da sua vida para entregar-se sem reservas a Jesus, nesse momento você vai encontrar salvação. É como aquele exemplo dos pastores que foram para o retiro, não é? Os pastores foram para um hotel fazenda, um resort, 5 estrelas, coisa que só pastor tem condições de ir, vocês não. E os pastores viram um grande lago, e os pastores tiveram a ideia de atravessar o lago a nado, todos sedentários iguais a mim. E tinha lá o pastor João, coitado, não nadava nem tomando banho no chuveiro de casa, que dirá atravessar um grande lago. O João mergulhou no lago, deu algumas braçadas, não nadou 3 metros, coitado, teve uma cãibra, começou a se afogar. Coitado do pastor João. Mas havia o pastor Paulo, que era campeão de natação. E a pastorzada ficou olhando para o Paulo, né? Ô Paulo, vai lá, salva o João. E o Paulo ficou quietinho, pianinho na dele, não esboçou qualquer reação. E o coitado de João subia, descia, subia, descia. Lá pelas tantas, 4ª vez que o João subiu, ele já estava roxo, né? Subiu para dizer assim: em tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. E aí o Paulo fez 2 ou 3 alongamentos, pulou na água, deu 2 braçadas, pegou o coitado do João, quase inerte, sem vida, trouxe o João para a margem do lago. O João colocou um pouco de água para fora, estava zerado, novinho em folha. Aí os demais pastores disseram: ó, Paulo, você é muito mau, você é perverso, Paulo. Você deixou, coitado de João, olha a situação do João, coitado. Por que você não foi antes? Permitiu que o pobre sofresse dessa forma? Aí o Paulo falou assim: se eu tivesse ido antes, enquanto o João ainda tinha forças, o João, no desejo instintivo de preservar a própria vida, iria se agarrar comigo. Era a ideia de solidez, a rocha, era eu. Nem eu nadaria, nem o João nadaria, e ambos morreríamos. Só quando João desistiu da própria vida é que eu pude salvá-lo. Da mesma forma somos nós, irmãos. Só quando você, filho de Adão, que me ouve essa manhã, inclusive pela internet, abrir mão da sua vida, é que Jesus de fato poderá salvar você. Enquanto você estiver no controle, não haverá esperança de salvação. Eu quero dizer inclusive para você que já é evangélico, se você estiver no controle da sua vida, você não é salvo, meu irmão. Se você é quem decide quando você vem para a igreja ou quando não vem, quando é que você se envolve nas condições da igreja, quando não se envolve, se você é quem decide a maneira com a qual você quer servir a Jesus, se você é quem pauta, se você é quem faz as regras, você não está salvo, você ainda é o senhor do seu próprio destino. Você quer ir para o seu próprio céu. Não são nesses termos que Jesus nos oferece salvação. O pastor Jonas Madureira escreve um livro que é peculiar. Você deveria ler esse livro. Como ele próprio diz, né? Você não pode passar dessa vida para outra sem ler O Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira. E ele diz assim: discípulo de Jesus é aquele que segue a Jesus nos termos de Jesus. E Jesus nos diz os termos com os quais nós devemos segui-lo em sua palavra. Portanto, é nós que devemos nos dobrar a Ele e não o contrário. E é por causa disso que muitas pessoas não desejam essa salvação. Porque para se salvar, tem que dobrar o joelho, tem que confessar que Ele é o Senhor, tem que abrir mão da própria vida, tem que dizer: não seja como eu quero, mas como Tu queres. A semelhança do apóstolo Paulo precisa dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A semelhança de Agostinho precisa dizer: dá-me o que ordenas e ordenas o que quiseres.
David Livingstone dizia, missionário para o interior da África: leva-me, Senhor, para onde tu quiseres, desde que no final, Senhor, eu esteja no céu. Se o objetivo é celestial, me leva para onde o Senhor quiser. No capítulo 10, Paulo continua desenvolvendo essa ideia de que Deus é soberano quanto à salvação e de que nós não pautamos nada. Só que para que nós não tenhamos uma ideia equivocada que Paulo é uma espécie de super crente. Paulo falou a respeito da soberania de Deus quanto à salvação, ele próprio é um eleito, pouco se preocupa com quem não ouviu o evangelho ainda. Às vezes as pessoas têm essa falsa sensação, essa falsa ideia, essa má interpretação a respeito da soberania de Deus quanto à salvação. As pessoas que não compreendem bem a doutrina, ouvem um pastor, um pregador, pregando Romanos capítulo 9, pregando Romanos capítulo 10 e acham assim: ah, mas esse pastor não tem um verdadeiro amor missionário, ele não se preocupa com as almas eternas que foram compradas pelo sangue precioso de Jesus, porque se no final das contas o eleito vai ser salvo, qual necessidade há de desgaste? Que espécie de luta pode ainda existir? Se no final vai dar tudo certo, por que nos preocuparmos com a salvação do perdido? Você olha para Romanos capítulo 10 e de pronto essa má interpretação cai por terra. Você não encontra um Paulo soberbo, um Paulo altivo, um Paulo que diz: eu sou eleito, vocês são eleitos, então está tudo bem. Pelo contrário, olhe para o verso 1. Paulo diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica, Paulo diz o que eu estou implorando a Deus. A palavra que ele usa para suplicar tem a ver com as entranhas, com o seu homem interior. É algo que custava muito caro para Paulo. Ele diz: a vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que eles sejam salvos. Lá no princípio do capítulo 9, Paulo está dizendo a mesma coisa. Romanos 9:1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, se fosse possível. Não é, mas se fosse possível, eu gostaria de ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, os meus compatriotas, segundo a carne. Como é que o coração desse homem não é pastoral, irmãos? Como é que Paulo, que na minha maneira de ver, claramente está pregando soberania de Deus quanto à salvação do homem, não está sofrendo pelo fato de ver pessoas perdidas? No capítulo 9 ele diz: se eu pudesse, eu abria a mão da minha salvação para ver os meus irmãos salvos. Princípio do capítulo 10 ele está dizendo: a súplica do meu coração, o meu desejo mais premente é para que eles sejam salvos. Paulo orava por isso, ele buscava a Deus por isso. Contudo, Paulo sabia que não estava no poder dele, não era prerrogativa dele salvar ninguém. Quem salva é Deus, irmãos. A nossa missão é pregar o evangelho a toda a criatura. Aquele que atender de maneira afirmativa a oferta do evangelho, esse será salvo. Nós não sabemos quem vai responder de maneira afirmativa ou não. Nós não sabemos quem é que vai dar ouvidos ao evangelho ou não. Não está escrito em parte qualquer do corpo de ninguém que ele é um eleito. É por isso que nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, para que o Espírito Santo possa converter esses pecadores e trazê-los até a presença de Cristo. Então Paulo continua, verso 2 de Romanos capítulo 10. Porque eu lhes dou testemunho, antes de continuar. Paulo, conforme nós observamos aqui, de fato não era soberbo nem altivo, mas infelizmente há muita gente soberba e altiva na igreja, viu, irmãos? Sobretudo no meio reformado. Se você acredita nessa doutrina, conforme nós estamos ensinando aqui,
e você é soberbo e altivo, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, você não aprendeu nada ainda. Se nós pregamos a graça, e graça é favor imerecido, significa dizer que você não coopera com nada, você é só uma ferramenta. E você não vê nenhuma ferramenta orgulhosa na mão daquele que a manuseia. Se eu sou orgulhoso e altivo, eu ainda não entendi nada, eu ainda não compreendi o elementar, que é tudo pela graça. Né? Pelo contrário, se você quiser ser o maior, seja o menor. Paulo continua. Ele nos informa o motivo do seu desejo premente, por que é que ele implorava tanto a Deus. Ele diz, verso 2, porque lhes dou testemunho de que eles, leia-se, os seus irmãos, os judeus, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Há dois pontos importantes aqui e que estão muito presentes em nossa vida, mesmo nos dias atuais. Perceba, Paulo escreveu esse documento, quem sabe, em algum momento, por volta da segunda metade da década de 50 depois de Cristo. Daqui a pouco mais de 20 anos, esse documento vai ter 2000 anos, né? O que ocorre? Paulo diz: eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Meu irmão, não adianta nada você ser zeloso se o seu zelo é mal direcionado. A gente diz isso com muito respeito, com muita solenidade, mas o seu sofrimento não contribui para a sua salvação. Assim como o seu sobrenome, o seu dinheiro, a sua elegância, a sua etiqueta, as suas boas maneiras. Não há absolutamente nada que contribua para a nossa salvação. Deus nos salva de graça. Então, ainda que seja algo aparentemente muito piedoso, muito zeloso, quando uma pessoa, por exemplo, se submete a uma jornada, ela vai sair de uma cidade caminhando até uma outra cidade, vai carregar sobre os ombros um objeto pesado, vai fazer N outras coisas. Isso possui um poderoso rigor ascético, do ponto de vista da perspectiva humana. Você fica impactado com aquilo. Mas do ponto de vista da salvação, irmãos, eu digo isso muito solenemente, com muito respeito, não contribui para nada. Não possui qualquer valor, não afeta em nada o coração de Deus no que diz respeito à sua própria salvação. Porque a salvação não é meritória. Nós não modificamos o coração de Deus em nada quanto à nossa salvação, quando nós nos ajoelhamos, ou quando nós nos levantamos, ou quando nós fazemos isso ou aquilo. Tem que ser por meio da fé. Porque toda a glória precisa ser devida a Jesus. Se você contribuísse com qualquer coisa, você tinha parte dessa glória, porque você tinha percorrido metade do caminho. Parte da grande obra da salvação, do grande edifício da salvação tinha sido construído também por você, mas você não constrói nada. Você não soma com absolutamente nada. Tem que ser por meio da fé. Então Paulo diz: eu dou testemunho de que eles são zelosos, mas eles não possuem zelo em seu entendimento. É ouro de tolo. Há muitos evangélicos que possuem um zelo desorientado também. Por exemplo, você é casado, você tem que cuidar primeiro da sua casa, amar o seu cônjuge, educar os seus filhos no temor e na admoestação do Senhor, deixar tudo em ordem lá, depois você vem se envolver na obra do Senhor. Seu casamento não está bem, e você está cheio de atividades, tarefas na igreja, não é interessante, meu irmão. Vai cuidar da tua família, vai educar os teus filhos, vai evangelizar o teu cônjuge. Aí você vem: ah, pastor, eu tenho problemas como todo mundo, mas eu tenho condições de me envolver com a obra. Então vem, meu irmão, em nome de Jesus. Porque o princípio bíblico isso foi escrito para o presbítero, mas pode se aplicar a você também. Se você não põe em ordem a sua própria casa,
como é que você vai cuidar da casa de Deus? Você percebe a incongruência? Então há um zelo desorientado no meio evangélico também. Tenha cuidado. Ativismo não é sinônimo de vida bem orientada, vida bem aproveitada. Há pessoas que estão muito ativas, mas que contribuem muito pouco. Enquanto que há outras que não fazem nada. Estudos apontam que numa igreja de 400 membros, 30 pessoas vão se envolver. Uma igreja de 200 serão 15. Numa igreja de 100 membros serão 6 ou 7. Pode olhar para qualquer igreja evangélica. É trabalho com adolescente, jovem, casal, melhor idade, é louvor, é evangelismo, seja lá o que for, serão sempre as mesmas pessoas, irmãos. Se Deus chamou você para ajudar a carregar esse piano, se sinta bem aventurado. Porque infelizmente tem muita gente que é indiferente. É uma espécie de zelo mal orientado. Segundo ponto interessante que Paulo diz nesse verso 3 explicando por que é que ele está angustiado pelo fato dos seus irmãos ainda não terem se convertido. No primeiro momento é porque eles acham que são zelosos, mas o zelo deles é mal orientado. E no segundo momento é porque eles acham que são bons demais. Eles acham que por seu próprio mérito eles podem alcançar a justiça que tanto almejam. Paulo diz, verso 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Em outras palavras, eles não conheciam de uma maneira suficiente e eficaz a justiça propiciada por Deus. Queriam estabelecer a sua própria justiça. Nos dias de hoje seria aquele evangélico que quer medir forças com Deus. É aquela pessoa, irmãos, que muito pouco o agrada. Ele está numa espécie de conflito constante. Se você marcar o culto para as 5 horas, ele não vai gostar. Se você colocar de 6, ele não vai gostar. Se você não colocar de 7, ele não vai gostar. Vai gerar uma crise. Aí depois de alguns dias, você fala assim para ele, ô meu irmão, eu não aguento mais, você quer o culto de que horas? Aí ele vai dizer, agora também eu não digo mais. Nós somos feitos justiça de Deus em Cristo, irmãos. O céu é o céu do Senhor. O caminho que leva à salvação é o caminho do Senhor. A justiça que nos coloca nesse caminho é a justiça do Senhor. O Espírito que nos desperta para percebermos esse caminho e que nos coloca nele e depois nos mantém nele é o Espírito do Senhor. Você não contribui com nada. Eu, da mesma forma. Nós deveríamos ser muito mais gratos. O culto é de que horas? Eu vou. Termina de que horas? Tá bom demais. Desde que tudo esteja sendo feito com ordem e decência, deveria haver mais gratidão em nosso coração, irmãos. É óbvio que nós não vamos colocar nos dias atuais um culto como era no passado, de 3, 4, 5 horas. Por exemplo, aqui no Médici, o nosso culto é 1h30, irmãos. A gente mal senta para começar a cantar, já chegou na pregação. A nossa liturgia, quando muito, possui 25 minutos, 30 minutos no máximo. O pregador já está no púlpito. Se você não suportar isso, meu irmão, o céu não é para você. Você não vai ser feliz no céu. Porque no céu vai ser essa chatice, é louvor, é adoração, é glorificação, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não vai parar nunca, é a eternidade todinha, olhando para Ele, glorificando a Ele, engrandecendo o nome dEle. É anjo para cima, para baixo, querubim, serafim. Se você não gosta disso, meu irmão, você está no lugar errado.
Nós não temos o direito de criarmos uma alternativa para a nossa salvação, irmãos. Nós não temos o direito de criar o nosso próprio céu, de propor o nosso próprio caminho, de dizer como é que nós queremos se nós somos os servos. Só há esperança de salvação quando você abre mão da sua própria vida para viver a vida que Jesus tem para você e para mim da mesma forma. Cada um carregando a sua própria cruz. Porque Paulo estava com o coração angustiado. Havia zelo? Havia, contudo mal direcionado. Havia justiça? Havia. Todavia não era uma justiça capaz de salvar. Por quê? Paulo diz o motivo no verso 4. Porque o fim da lei é Cristo. Qual o objetivo do Antigo Testamento? Hermann Ridderbos vai dizer isso. O objetivo do Antigo Testamento é nos conduzir a quê? A cruz. Qual a razão do Novo Testamento? São meros desdobramentos da cruz. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus e todo o Novo Testamento são meros desdobramentos da vida dele. O fim da lei é Cristo. Ponto final. Para a justiça de todo aquele que crê. Lembre-se da frase do Lutero: olhe para a cruz ensanguentada e diga: tu, Senhor, és a minha justiça. De modo que nós não precisamos nos justificar para mais ninguém, irmãos. Cristo Jesus é a sua justiça. Você está pouco preocupado com o ano do seu carro, com o tamanho da sua casa, com o valor dos seus móveis, com a etiqueta das suas roupas. Você está livre de tudo isso. Isso é importante para você? Naturalmente. Se você puder, você vai ter sempre o melhor para a glória de Deus? Não tenha dúvidas. Você vai viver angustiado caso você não tenha? É claro que não. Se eu puder comprar um carro 0 quilômetro, irmãos, não tenham dúvidas, eu vou comprar. Mas se eu só puder andar com aquele carro que tem mais anos de vida, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E se não puder ter veículo nenhum, glória a Deus também. Só o Espírito Santo nos dá essa liberdade. Só o Espírito Santo nos dá esse poder que nos concede contentamento. Uma das maiores riquezas da vida evangélica é o chamado contentamento. Ser contente, ser satisfeito é uma dádiva do alto. Saber que você foi justificado, de modo que agora você não precisa mais justificar-se, sob qualquer perspectiva. Deus é suficiente. O propósito da lei é Cristo. Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 22, Romanos 3, 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não existe qualquer possibilidade de salvação à parte de Cristo. Ainda que se busque com todo zelo, conforme Paulo disse, com toda sinceridade, com todo o amor. João 14,6, todo mundo conhece, o que é que está escrito lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há um caminho, é Jesus. Nós não temos o direito de criarmos o nosso caminho alternativo. Tito capítulo 3, verso 4. Tito 3, 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, a benignidade de Deus manifesta ao Senhor Jesus. Ele diz, quando Jesus se manifestou, nós não fomos salvos por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Você percebe? Você pode doar 100 cestas básicas por mês, você pode doar 80% do seu salário, você pode oferecer a sua casa como um albergue, você pode
transportar pessoas de graça nos veículos que porventura você possua, no que diz respeito à sua salvação. Isso não contribui, porque nós somos salvos segundo a misericórdia de Deus. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora olhe para o verso 7, esse é o ponto, verso 7, a fim de que, justificados por graça, não por obra, não por mérito, você não contribui, você não soma, você não percorre metade do caminho, você está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Se faz necessário que Jesus vá até lá, regenere você e lhe conceda viva. Primeiro vem a regeneração, depois vem a salvação, e a seguir a santificação, nesses termos, nessa ordem, a fim de que nos tornemos, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Toda a palavra de Deus sempre apontou para o fato de que um dia, na plenitude dos tempos, Deus enviaria o seu Filho unigênito para salvar aqueles que lhe pertenciam, para salvar os seus. Vamos lá, Hebreus capítulo 9, verso 11, Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, diz respeito ao corpo do Senhor Jesus, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu precioso sangue, ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O verso 11 e o verso 12 estão dizendo que Jesus, tendo sido gerado pelo Espírito Santo, não era desse plano, não era sujeito às mesmas fraquezas que nós. No tempo certo, ao ser dependurado na cruz, espiritualmente falando, seria como se ele estivesse entrando na qualidade de sumo sacerdote no santo dos santos, não com o sangue de bodes ou de touros nas mãos, mas com o seu próprio sangue. Aí o verso 13 diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O autor do texto sagrado está dizendo, se no Antigo Testamento o sangue de um touro, de um bode, as cinzas de uma novilha queimada santificavam o pecador, ainda que momentaneamente, precariamente, de uma maneira paliativa, o que não dizer do sangue de Cristo, que é perfeito, que é suficiente, que é eficaz? É claro que ele vai nos purificar, todavia não meramente exteriormente falando. O sangue de Cristo tem poder de purificar a nossa consciência. O sangue de Cristo nos torna novas criaturas, nos torna apresentáveis a Deus. É por causa disso, verso 15, que ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aqueles que foram chamados por Deus vão depositar sua confiança em Cristo e receberão salvação. Moisés já ensinava isso. Todo o Antigo Testamento aponta para isso, irmãos. Essa salvação, apresentada nos capítulos 9 e 10 de Romanos, não é alienígena, não é um plano B. Não aconteceu porque Adão e Eva pecaram, Deus foi surpreendido com o pecado deles, e como uma alternativa, enviou Jesus para nos salvar. Não, irmãos, Jesus sempre foi o plano A. Jesus é o único plano, Ele é o único caminho. Todo o Antigo Testamento aponta para isso, e o Novo Testamento deixa isso claro. Olhe para Efésios capítulo 1, por exemplo. Não perca de vista. Nós estamos no versículo 4 de Romanos 10, estudando a frase que diz: o fim da lei é Cristo.
Nós só podemos ser salvos com base no mérito alcançado por Ele. Mas para que você compreenda que esse sempre foi o plano de Deus, enviar Jesus para morrer em nosso lugar, olha o que diz Efésios capítulo 1. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Quando? Quando, irmãos? Adão já tinha sido criado? Adão já tinha pecado? Antes de qualquer coisa ser criada, Deus já me conhecia e escolheu me amar. É o que diz Romanos capítulo 9, não é? Se Deus escolheu me amar, o que é que qualquer outra pessoa pode dizer ao contrário? Eu gosto quando o pastor Augusto Nicodemos diz assim: ainda bem que Deus me amou antes de me criar. Porque se Ele tivesse deixado para me amar depois de ter me criado, talvez Ele não me amasse tanto assim. Deus já sabia tudo o que eu faria de errado na minha vida. E antes de me criar, Ele me amou. E determinou o momento exato, dentro da minha própria jornada, para que um dia eu me encontrasse com Ele. E pudesse conhecê-lo. E agradecer a Ele por tudo que Ele fez por mim. Eu não consigo enxergar nenhuma teologia mais magnífica que essa, irmãos. Agora, você pode tentar propiciar o seu próprio caminho. Você discorda de tudo isso? Bem, há uma alternativa. Está lá no verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Você não quer se submeter a Jesus? É muito simples, meu irmão. Basta que você seja perfeito. Você não comete nenhum pecado. E você vai estar lá. E Deus vai olhar para você e vai dizer assim para você: puxa vida, você é igualzinho ao meu filho. Jamais cometeu pecado, dolo algum se encontrar em seus lábios. Entra no reino que foi preparado para você desde antes da fundação do mundo. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Em hipótese alguma. Nós só somos salvos, verso 6, por meio da justiça decorrente da fé. Por isso Paulo diz: não perguntes no teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Paulo está dizendo: olha, para ser salvo você não tem que ir lá no céu. E você também não tem que ir lá no abismo. É muito simples. Paulo está dizendo: atente para as palavras de fé que nós estamos pregando. Aí Paulo vai dizer como é que você é salvo. Sem ter que ir lá no céu, ou você tem que descer lá no abismo. Ele diz assim no verso 9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Assim como está escrito: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque o verso 13, irmãos, deveria ser escrito com letras douradas. Não tem como ser mais gracioso que isso. Não tem como ser mais generoso que isso. Não tem como ser mais democrático que isso. Ele está dizendo: você não tem que fazer qualquer tipo de esforço, nem tentar chegar no céu sozinho. Você não tem que fazer algo que lhe machuque, que lhe humilhe, que lhe desmereça. Você não tem que ir até o inferno.
Você só tem que confessar a Jesus como seu Salvador. Porque com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Porque todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não ficará pelo caminho. Basta que você creia. Contudo, esse ato de crer não está para qualquer tipo de fé. O céu fica mais escuro, você diz assim, eu creio que vai chover. É uma espécie de confiança. Tiago, capítulo 2, verso 19, diz assim, você acredita que só há um Deus? Você faz muito bem. Até os demônios acreditam nisso. Não é esse tipo de fé que nos salva. A fé que nos salva é direcionada a uma pessoa. Tem a ver com algo que essa pessoa fez por nós. A nossa fé aponta para Jesus e ela crê que na cruz do Calvário Ele pagou um preço que era nosso. E que por causa disso, na morte dele, eu não tenho mais que pagar o meu preço com a minha própria morte. O meu Senhor me substituiu e na morte dele eu encontrei a minha vida. Essa é a fé que salva. E essa fé, irmãos, é um dom de Deus. Para encerrar, Paulo diz assim, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Hoje nós vamos até aqui, tá bom, irmãos? Romanos 10, 13. Efésios 2, 8 e 9, o que é que está escrito? Porque pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Às vezes, meus irmãos, e eu digo isso com muito respeito, com muito temor, com muita reverência a Deus. Vem um visitante na igreja. É aquela pessoa que você está orando por ela, que você está lendo a palavra para ela, você está tentando fazer com que o Espírito Santo misericordiosamente convença aquela pessoa da justiça, do pecado e do juízo. Mas aquela pessoa ainda não se rendeu a Jesus. E ela vem para a igreja assim com uma certa indiferença. Sabe, o pastor é aquilo que as pessoas dizem que os pastores são. A igreja para ele é aquilo que as pessoas dizem que a igreja é. E aí ele senta para participar do culto assim de uma maneira bem diferente. Os louvores são tolos, a pregação é uma série de abstraísmos que não tem qualquer relação com a realidade. É um louco falando para um punhado de outros loucos, mas ele é sábio, ele é inteligente, ele é instruído. Ele está numa plataforma que é superior a todos os demais que estão naquele ato público de adoração. E ele faz questão de demonstrar a indiferença dele para tudo que está acontecendo ali. E ele acha que com isso ele está numa queda de braço com Deus, desafiando ao Senhor. E não tem capacidade suficiente para concluir que ele não passa de um pobre, cego, miserável e nu, que não sabe de onde ele veio, onde ele está, que não sabe nem ao menos para onde ele vai. Ele acha que tem um controle da vida dele. Ele acha que é o senhor do seu próprio destino. E não consegue concluir que ele não sabe de nada. Meus irmãos, eu sei que tem muita gente que é muito engraçada aqui. Deus não precisa das nossas piadas no céu. Eu sei que há muita gente boa, que é muito simpática aqui. Deus não precisa da nossa simpatia no céu. Eu sei que há muita gente boa, muito generosa nessa igreja. Deus não precisa da nossa generosidade no céu. Se você não estiver lá, o céu não vai perder em absolutamente nada. Se Deus estivesse sozinho na própria casa dele, ele tomaria café da manhã no dia seguinte como se nada tivesse
acontecido. Vai ler o Antigo Testamento, olha a relação do Senhor com Moisés. Ele pergunta reiteradas vezes: e aí, Moisés, o que é que você acha? Vamos acabar com tudo e começar de novo? Aí Moisés, como um tipo de Cristo, está fazendo intercessão por nós. Não, Senhor, mas não faz isso não. Coitado do Moisés, tem hora que ele fala assim: ó Senhor, se o Senhor falar que vai destruir o povo de novo, risca o meu nome do livro. Aí lá vem o Senhor para Moisés: ó Moisés, eu não vou destruir o povo porque eu não quero. E eu quero dizer para você que eu coloco e tiro o nome de quem eu quiser no meu livro. Você não decide nada, Moisés. Você não decide nada, Moisés. Coitado do Moisés, sobe aquela montanha. Deus permite que ele contemple a terra prometida com seus próprios olhos. O homem mais manso que a terra já viu. Talvez o maior profeta, alguém que se relacionava com o Senhor face a face, que pediu ao Senhor para contemplar a sua glória. Agora humildemente na fronteira de Gileade, próximo à terra prometida, Canaã, por conta de um pecado, implora a Deus dizendo: ah Senhor, deixa eu atravessar esse Jordão, conhecer esse Líbano, por favor Senhor, deixa eu provar da terra que emana leite e mel. E Deus olha para o melhor amigo dele, ou um dos melhores amigos, e fala assim: Moisés, basta, você não vai. Acabou. Aí Canaã deixou de ser Canaã porque Moisés não entrou. A terra deixou de manar leite e mel. Deus foi para o quarto chorar. É isso, irmãos. Eu preciso desesperadamente de Deus. É que Romanos 9:10 está dizendo. Eu preciso engolir o meu orgulho e dizer para Ele: só Tu és Deus, só Tu és Senhor. Sem Ti eu não sou nada. Nesses termos, irmãos. Então volta para aquele exemplo do radical que é convidado para vir à igreja e acha que está no controle de tudo. Você tem que orar por ele. Faz igual o apóstolo Paulo aqui. Ah Senhor, ele não sabe o que está fazendo. O desejo do meu coração, a minha intercessão por ele, a minha súplica é para que ele seja salvo. A oração de Paulo: eu desejaria ser anátema, eu desejaria estar no lugar dele para que ele pudesse enxergar o que eu enxergo. Isso daí, Senhor, não é indiferença, isso aí é só ignorância. Se ele conseguisse enxergar o que eu enxergo, ele não se comportaria dessa maneira. Tem misericórdia dele, Senhor, para que ele possa ser salvo. Amém.